É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos. Vamos falar aí sobre o Marcos Braz, né? Teve bastante voto em 2020 e agora teve pouquíssimos votos. Vamos falar também aí dessa questão que está me incomodando pela mídia aí, coisas que estão falando que eu não concordo. Vamos falar também sobre o susto lá com o Wesley, o Felipe Luiz repetindo o Jorge Jesus e outros assuntos. Fique aí comigo depois da vinheta. Today I will win. If you believe in the dream, you can come with me. I know. É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart. Vamos aí falar rapidão sobre as eleições. O Marcos Braz teve 40 mil votos lá em 2020, quase 41 mil votos, e agora teve apenas 8 mil e poucos votos. Aí um tapa na cara aí do Marcos Braz, uma boa resposta da torcida rubro-negra. Ele e o Cacau Cota que se candidataram aí, o Cacau Cota teve uns 3.500 votos mais ou menos, e os dois não foram eleitos aí vereadores na cidade do Rio de Janeiro. Aí uma resposta da torcida, muitos erros do Marcos Braz durante aí a sua trajetória no Flamengo pós 2020. É um vereador aí que eu acredito que o cidadão aí do Rio de Janeiro não gostou muito da sua trajetória como vereador, ficava aí se dividindo entre o papel de vice-presidente do Flamengo, vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador, mordeu virilha aí de torcedor quando era para estar lá na sessão, né, da Câmara Municipal, ficou fazendo lá a parte online, né, e não estava presente, estava lá no shopping mordendo virilha de torcedor. Então tá aí a resposta do torcedor rubro-negro, principalmente, que eu acredito que foi quem elegeu ele lá em 2020, e agora aí com a redução de quase 80% dos votos, aí tendo apenas 8 mil e poucos votos. Vou até mostrar aqui quantos votos ele teve. Aí o Marcos Braz alcançando 8.151 votos. E na outra eleição ele teve 40.938 votos. Perdeu bastante voto. Uma boa resposta aí da torcida e do cidadão aí do Rio de Janeiro para com o vereador Marcos Braz. Agora o temor é porque ele disse que ia sair do Flamengo, né? Ao final do mandato de Landim. Mas a gente sabe que se o Dunche se manter, ele pode até ficar aí no Flamengo, já que agora não é mais vereador, pode querer mudar aí a sua trajetória e querer continuar no Flamengo. Fica esse medo agora para nós torcedores. Aqui só um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, que o pessoal do GE colocou lá na página deles, ali o Felipe Luiz falando aquele mantra ganhar, 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 que o Jorge Jesus falava. Vamos ver aí, vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo rapidão. Ganhar, 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 costuma ganhar, ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. O grande objetivo, como o Sr. Marcos disse, o grande objetivo aqui, número 1, é o Flamengo. Não é só os jogadores que fazem parte da equipa, todos vocês fazem parte da equipa. O mais importante aqui dentro é o Flamengo. Não é o treinador, nem é o jogador, é o Flamengo. E, portanto, temos todos a olhar num objetivo e num compromisso de equipa. Portanto, conheço-vos muito bem e vamos começar a nossa caminhada, que é uma caminhada de triunfo, porque não pode-se falar de outra maneira neste clube. Não é? É ganhar, ganhar, ganhar. Então está aí as palavras aí no jogo contra o Bahia, na pré-eleição lá, o Felipe Luiz falando essa questão aí de ganhar, 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 que o Mister já tinha falado lá atrás, que neste clube, né, deixa eu até mostrar aqui a frase, neste clube não podemos falar em outra maneira que não seja ganhar, ganhar e ganhar. Então tá aí as palavras repetidas. E aqui mais uma notícia, né? O Wesley teve apenas câimbras no jogo contra o Bahia e não preocupa para o Fla-Flu, embora atleta tenha levado a mão à coxa em lance que não conseguiu dar sequência a contra-ataque, jogador não precisou nem passar por exames. O Vene Casagrande já tinha trazido também essa notícia anteriormente, e aí a galera aí do GE, o Fred Gomes confirmando a notícia de que o Wesley teve apenas câimbras, então o jogador está apto para jogar no Fla-Flu lá no dia 17 de outubro, quando o Flamengo vai voltar da data FIFA. E aí a notícia é essa agora. O Fabrício Bruno foi convocado no lugar do Bremer na seleção brasileira, e aí é o 7º jogador
do Flamengo a ser convocado na data FIFA. Lembrando que o Flamengo tem como convocados Varela, Arrascaeta e De La Cruz pela seleção do Uruguai, 3 jogadores. Aí tem o Pulgar, convocado pela seleção do Chile, o Gonzalo Plata, convocado pela seleção do Equador, Fabrício Bruno e Gerson pela seleção brasileira. Então são 7 jogadores aí que o Flamengo vai ter nas seleções na data FIFA. Infelizmente aí vão desfalcar os treinos do Felipe Luiz, visando o jogo contra o Fluminense e posteriormente contra o Corinthians pela Copa do Brasil. A parte ruim dessas convocações dos treinos é porque tem essa troca de comando, então seria bastante importante o Felipe Luiz aí ter alguns dias de treino, principalmente os 4 jogadores de meio de campo hoje do Felipe Luiz, que jogaram os 2 primeiros jogos, foram todos convocados. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Então vai ficar um pouco complicado aí os treinamentos, ele vai ter que observar outros jogadores, como por exemplo o Alcaraz, que foi um jogador que para mim jogou bastante bem contra o Bahia, fez inclusive o gol de pênalti. E agora vamos falar aí o que é que está me incomodando, o que é que a mídia anda falando aí que está me incomodando, e eu vou trazer imagens aqui mostrando o porquê que eles estão falando isso, contrapondo o porquê que eles estão falando isso, beleza? Fica aí. Bom, o que eu tenho ouvido muito falar aí é que os jogadores não estavam correndo para o técnico Tite, né? Estão falando aí, de repente os jogadores do Flamengo começaram a correr, como se fosse uma coisa absurda, como se eles estivessem fazendo corpo mole para o treinador anterior. E aí eu trouxe essas imagens que eu vi lá na live do Bruno Castanha. Inclusive, se você não for inscrito lá no canal do Bruno Castanha, considere também se inscrever. Se inscreva aqui no meu canal, que é muito importante, né, para mim. Vocês não têm ideia da importância que é a sua inscrição. Se inscreva aí, deixe seu like. Então eu trouxe essas imagens aqui lá do Bruno Castanha para ilustrar o porquê que os jogadores agora parecem estar correndo mais, mas na verdade eles estão correndo melhor. Vamos observar. Se vocês observarem aí pela imagem, este é o estilo de jogo do Felipe Luiz, que é a pressão alta e a marcação individual em cada jogador, não deixando espaços para o adversário. O Tite, ele não utilizava dessa tática. Vamos até mostrar aqui uma outra imagem. Os jogadores do Flamengo, eles correm para a frente, não ficam correndo para trás. Por exemplo, nesta imagem aqui, eles tentam induzir aqui o portador da bola a tocar neste jogador aqui de cima. Na outra imagem lá anterior, vocês viram que o Arrascaeta estava mais ou menos na meia-lua, marcando este jogador. Ele volta, e aí se o jogador do Corinthians fizer o passe para cá, ele pode tentar interceptar a jogada aqui. Então, os jogadores do Flamengo, eles estão correndo para frente, ou seja, estão correndo de maneira correta, de acordo com as suas características. E o time do Tite, ele corria para trás, como a gente pode ver aqui contra o mesmo adversário, contra o Corinthians. E aí o time, quando perdia a bola, quando a equipe adversária fazia a sua posse de bola na parte defensiva, o Flamengo não pressionava o adversário. Aqui vocês podem ver os jogadores correndo para trás de maneira errada. Isso aqui causa muito desgaste no jogador. É como a maioria dos times brasileiros jogam, correndo para trás quando perdem a bola. E aqui facilita bastante a saída de bola do time adversário. Por quê? Porque olha o jogador que está com a bola, ele tem outro jogador do seu lado também livre para dar sequência na jogada. Então uma marcação muito frouxa nessa parte alta, nessa parte da transição aqui entre ataque e defesa. Uma outra imagem aqui também mostrando, né? Aqui vocês podem ver o Gerson correndo para trás, até o Pedro aqui reclamando. E os jogadores, eles não faziam essa pressão no portador da bola e deixavam sempre alguém livre para receber essa bola. São características diferentes de jogo que fazem com que o Flamengo aparentemente esteja correndo mais, mas não significa isso. Eles estão correndo melhor, de acordo com as suas características. O Arrascaeta, por exemplo, ele não tem condições nenhuma de fazer isso aqui, dessa imagem, de ficar correndo para trás o tempo todo. Vai desgastar bastante o jogador. Já naquela outra imagem lá que eu mostrei anteriormente, nesta outra imagem, o jogador, ele vai correr por um espaço muito mais curto de campo. Então é uma característica do Felipe Luiz que faz com que esse time seja melhor e se apresente melhor. Não tem nada a ver com os jogadores estarem fazendo corpo mole para o técnico Tite. Não tem nada a ver. É estilo de jogo de cada um. O Tite, ele usava esse estilo mais defensivo. Tinha que, quando o time perdia a bola,
a primeira coisa que o time tinha que fazer era voltar lá atrás, se recompor e estruturar defensivamente. Então, isso me incomoda bastante ficar falando essas coisas, porque parece que não foi o trabalho ruim do técnico que o tirou do time. Parece até que foi os jogadores aí que estavam fazendo corpo mole, mas eu não vejo dessa maneira. Inclusive, não saiu nenhum tipo de notícia, como geralmente sai, de jogadores insatisfeitos, não sei o quê. Só no finalzinho ali que ficou a galera querendo o Gabigol de titular e surgiu algumas notícias aí do Gabigol insatisfeito e tal, mas dos outros jogadores eu não vi nenhum jogador insatisfeito com o técnico Tite. Muito pelo contrário, os jogadores se doavam pelo treinador, e eu acho que o que derrubou ele mesmo foi a sua falta de capacidade de fazer desse time jogar bola, a falta de capacidade de enxergar o estilo de jogo correto que colaborasse para que a equipe jogasse melhor e apresentasse um melhor futebol, trazendo resultados. E aí é aquela coisa, não existe sistema certo ou esquema certo, ou certo ou errado. O que existe na minha opinião, é você ver as características dos seus jogadores e adaptar ao seu sistema, ou se você não tem um sistema, então fica bastante complicado. Você teria que, através das características dos jogadores, adaptar um sistema que fizesse a equipe jogar melhor, o que não se viu com o técnico anterior, e agora o Felipe Luiz está aí conseguindo mostrar um bom futebol, pelo menos nesses 2 primeiros jogos. A gente espera que ele possa aprimorar o sistema e a equipe venha jogar muito mais. Então é isso, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para mim, tá certo? Considere aí se inscrever, deixe seu like, também é muito importante o seu like, e é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, saudações rubro-negras e até mais!